O bloqueio total de Cuba pelos Estados Unidos da América levou a uma catástrofe na ilha. Cuba já está há um mês sem receber petróleo do exterior e suas próprias reservas se esgotaram. Isso fez com que a vida cotidiana na ilha parasse. As autoridades cubanas implementaram o racionamento de combustível, limitaram o funcionamento do transporte público e colocaram funcionários em férias. Nas ruas das cidades praticamente não há carros e a eletricidade nas casas fica desligada durante a maior parte do dia. O setor de turismo, fundamental para a economia, está completamente paralisado, os hotéis estão sendo totalmente fechados e até mesmo os russos começaram a deixar a ilha às pressas. Por exemplo, a companhia aérea russa Rossiya pediu aos russos que deixem o país o mais rápido possível, pois em breve ela vai interromper seus voos. E tudo isso porque, a partir de 10 de fevereiro, Cuba anunciou que não vai mais abastecer os aviões que chegam à ilha. Vale lembrar que aeroportos internacionais abastecem aviões no mundo todo. Cuba afirma: não temos combustível e turistas estão evitando viajar para a ilha. Os preços dos alimentos dispararam, o que levou a uma enorme crise alimentar. Enquanto isso, a administração de Trump, que foi quem cortou o fornecimento de petróleo para Cuba, proibiu oficialmente qualquer relação comercial ou de negócios com a Rússia na Venezuela. Vamos discutir esse assunto juntos. Meu nome é Alexei Petty e vamos discutir esse tema juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário neste vídeo e siga meu canal no Telegram, Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam e, claro, também os anúncios dos episódios aqui no YouTube. Então, em Cuba começou um colapso total, que os especialistas previram depois que Donald Trump anunciou um bloqueio de fato à ilha. A Cuba comunista, que a Rússia apoia tão ativamente em palavras, já está há um mês sem receber petróleo do exterior e suas próprias reservas estão praticamente esgotadas. Como escreve o Wall Street Journal, a vida cotidiana na ilha está parando. Agora, a gasolina nos postos só é vendida com cupons, o transporte público foi interrompido porque não há combustível para abastecê-lo. Funcionários de órgãos públicos estão sendo mandados de férias, pois muitos serviços fecharam, o transporte não funciona e os trabalhadores não conseguem chegar ao trabalho. Nas ruas das cidades praticamente não há carros e a eletricidade nas casas fica desligada durante a maior parte do dia. E o setor turístico, que é fundamental para a economia de Cuba, ficou paralisado. Alguns hotéis populares, sofrendo com os constantes cortes de energia, começaram a fechar e os turistas simplesmente estão sendo transferidos para outros lugares para se hospedarem. E, o que é importante, isso também impactou os russos, que hoje somam oficialmente mais de 4.000 na ilha, considerando apenas turistas. E então, a companhia aérea Rossiya, que faz parte da Aeroflot, limitou o transporte e começou a retirar turistas de Cuba, além de pedir aos russos que se apressassem para deixar a ilha. E agora vocês vão entender toda a dimensão da catástrofe. Normalmente, todo aeroporto abastece o avião antes da decolagem, um procedimento padrão. Agora, porém, russos enviam aviões vazios para Cuba para economizar combustível e garantir o retorno. Por que isso está ocorrendo? A questão é que, desde 10 de fevereiro, os aeroportos internacionais de Cuba oficialmente não abastecem mais aeronaves estrangeiras. Como resultado, algumas companhias aéreas começaram a abastecer em ilhas vizinhas, enquanto outras simplesmente se recusaram a voar para Cuba, porque isso é perigoso. E aqui eu lembro que Donald Trump, em um decreto de 29 de janeiro, chamou Cuba de uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional dos Estados Unidos da América. Ele ameaçou com tarifas de importação aqueles países que tentassem fornecer petróleo para Cuba. E o último carregamento de petróleo que Cuba recebeu foi em 9 de janeiro, vindo do México. A Venezuela, que era o principal fornecedor de petróleo para Cuba, vendendo-o com grande desconto, parou de fazer isso. Após a captura do ditador Nicolás Maduro por forças especiais americanas em 3 de janeiro, os serviços secretos cubanos que garantiam sua segurança e ajudavam a manter o poder na Venezuela não conseguiram impedir a operação dos Estados Unidos. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, chamou as ações dos Estados Unidos de extremamente injustas. Como ela disse, não se pode sufocar um povo dessa maneira. Eles não têm combustível para hospitais e escolas. Ao mesmo tempo, o governo de Cuba acusou a administração Trump de chantagem e coerção no Reino Unido. E alguns congressistas democratas, aliás, nos Estados Unidos, condenaram o bloqueio da importação de petróleo e a Organização das Nações Unidas alertou sobre uma crise humanitária. Na Casa Branca, negam que a crise tenha sido causada pela política de Donald Trump e afirmam: não somos culpados.
Além disso, o Departamento de Estado dos Estados Unidos informou que a América está destinando 6 milhões de dólares em ajuda humanitária para Cuba, que vai incluir atum enlatado, arroz, feijão, macarrão e painéis solares para carregar celulares. Dizem que é para os moradores da ilha. Pelos cubanos, os Estados Unidos estão prontos para fazer de tudo, até salvar vidas, mas não pretendem salvar os comunistas no poder. Aqui também, para ser justo, vale ressaltar que Cuba realmente já enfrentava a crise econômica mais grave e longa desde a tomada do poder pelos comunistas em 1959, mesmo antes do início desse bloqueio do petróleo. Quase 90% dos cubanos vivem na extrema pobreza, 70% dos cubanos não conseguem se alimentar regularmente nem uma vez por dia. Esses são dados do Centro de Análise Social Right Observatory, baseados em uma pesquisa. No verão do ano passado, ou seja, já no ano passado, 90% dos cubanos disseram que viviam na extrema pobreza. Além disso, mais de 70% dos cubanos apontaram como principais problemas a falta de alimentos e os cortes constantes de energia elétrica, que em algumas regiões podem durar 18 horas ou mais por dia. O bloqueio dos Estados Unidos, claro, agravou muito esses problemas, mas não foi a sua causa principal. Mas os apoiadores de Trump, na verdade, não escondem que o objetivo é mudar o governo em Cuba. Ainda antes do início do bloqueio, o Wall Street Journal escreveu que pessoas ligadas a Trump estavam procurando, no governo de Cuba, quem pudesse ajudar Washington a derrubar o atual regime comunista até o final de 2026. Como escreveu a publicação, cito, Washington precisa de alguém que entenda para onde tudo está indo e queira fazer um acordo, justamente com a ajuda de um agente interno assim. Anteriormente, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi preso. Em busca de um candidato adequado, representantes da administração americana se reúnem com imigrantes cubanos e grupos comunitários em Miami e Washington. Ao mesmo tempo, pessoas próximas a Trump acreditam que a economia de Cuba está à beira do colapso depois que as autoridades do país perderam um protetor vital na figura de Maduro. E os Estados Unidos interromperam o fornecimento de petróleo venezuelano. Em Washington, acredita-se que Cuba nunca foi tão frágil como agora. No entanto, a administração americana ainda não tem um plano concreto para sua derrubada. Ainda assim, o Departamento de Estado dos Estados Unidos declarou oficialmente que isso é do interesse da segurança nacional dos Estados Unidos. É necessário que Cuba seja governada por um governo democrático e competente e que se recusa a abrigar serviços militares e de inteligência dos nossos adversários. Bem, aqui estamos falando principalmente dos russos, e a propósito sobre os russos. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América proibiu oficialmente o setor de petróleo da Venezuela de fazer qualquer negócio com a Rússia e com aqueles países que cooperam diretamente com ela e estão sujeitos a sanções. Ao mesmo tempo, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos autorizou a exportação, reexportação, transporte e processamento do petróleo venezuelano por organizações americanas autorizadas, assim como o fornecimento de bens, tecnologias e serviços para a exploração e extração de petróleo na Venezuela. E uma ordem separada afirma que a condição principal de todas as novas licenças é a proibição direta do envolvimento da Rússia, Irã, Coreia do Norte e Cuba, bem como das estruturas controladas por eles nas transações. Bom, resumindo, os russos simplesmente foram expulsos da Venezuela e agora estão sendo expulsos de Cuba. Aqui eu vou deixar reticências. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se este episódio foi útil ou interessante para você, você pode apoiar o nosso canal do YouTube com sua doação ou assinatura pelos links e dados na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Por hoje é só, cuidem-se, até mais.